De volta, hoje nós estamos falando sobre a evolução das relações de trabalho. Já discutimos aqui a questão do trabalho análogo à escravidão. E outro ponto que chama a atenção nessa análise toda é que hoje em dia é comum ouvir que existe um caminho de precarização das relações trabalhistas. Muitas pessoas passaram a ser contratadas como CNPJs nas empresas, sem alguns direitos regidos, por exemplo, pela CLT. Férias, 13º salário, entre outros, né, Arthur? E a possibilidade de contratar CNPJ em vez de CPF nas organizações surgiu a partir de um processo de mudanças estruturais no capitalismo, que busca garantir competitividade entre as empresas por meio da flexibilização dessas relações de trabalho. Isso é um tema polêmico, né, e que existe pontos de vista bastante divergentes em relação a isso. Eu sempre digo assim, uma visão é de governo, outra visão é de empresa, outra é de empregado, né? Cada um tem o seu ponto de vista, mas na verdade existe um problema, que de um tempo para cá, as empresas, para sobreviver, precisam de fato reduzir seus custos. Em alguns setores esse custo, a mão de obra é elevada, em outros não. Como é que você vê isso, Tereza? Essa conta ela é feita todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E sim, eu acho que isso é efeito também da globalização do mercado de trabalho. E depois da pandemia isso ficou ainda mais forte. Porque com a questão do trabalho híbrido, com a questão do trabalho remoto, o recrutamento de pessoas, né, de talentos, ele acontece para o mundo inteiro. Hoje, eu entro no LinkedIn, por exemplo, e eu consigo ver ofertas de trabalho que você pode morar no Brasil e trabalhar na Alemanha, para uma empresa alemã. Então, abre, né, a questão do mercado de trabalho. Você não está concorrendo mais com o Brasil. Isso. Você está concorrendo com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a Espanha, com todo mundo. É um desafio para o empresariado. E é um desafio também para as pessoas, porque eu vou ter um vínculo com uma empresa da Alemanha, eu nem sei onde ela fica, né? Será que eles vão me pagar mesmo? E as pessoas entram, né? Então a gente já viu casos de pessoas que realmente se empregaram e não receberam, e a empresa sumiu. Então isso tem também, mas tem histórias de sucesso, né? Também de pessoas que estão muito felizes trabalhando para empresas de fora, na área de tecnologia, dentro de casa aqui, né? Então, isso é muito complexo e isso faz com que o empresariado tente achar soluções viáveis e economicamente que ele consiga competir. E aí passa por olhar CNPJ, passa por sim olhar todas as possibilidades para que você ofereça para a pessoa um trabalho híbrido, flexibilidade, onde eu não preciso estar presente todos os dias. Então, começa a acontecer coisas desse tipo. E o CNPJ ele vem porque o empresário fala, poxa, eu tenho uma folha de pagamento, todos esses encargos. Esse fulano custa tanto, mais 50% de encargos. Fulano, ao invés de eu te pagar 1.000, eu vou te pagar 2.000. E eu ainda saio ganhando, e o teu custo para mim é 4, e agora o teu custo para mim vai ser 2, você vai ganhar mais, eu não vou gastar tanto, e a gente... um toma lá da cá. É um toma lá da cá, né? Essa é a conta. Então, mas isso está mais pungente, né, agora, por conta dessa globalização de verdade que a gente está vivendo no mundo do trabalho. Porque até a pandemia, isso sim era globalizado, mas não nessa escala. E eu fiquei com uma curiosidade. Você comentou sobre as pessoas, às vezes, olha, com alto grau de instrução, vão lá na plataforma LinkedIn, olham uma oferta de trabalho tentadora. Nossa, sou eu, essa oferta é para mim, meu número. E podem sim ser enganadas por aquela oferta. Aí isso me levantou uma curiosidade. Em geral, quando as pessoas que são subjugadas para um trabalho análogo à escravidão são identificadas, elas são identificadas de que maneira? Não é lógico uma oferta que chega lá no e-mail dela, mas quem faz essa oferta faz presencialmente ou ela também é alcançada por essa coisa da fake news e, enfim, que existe? Normalmente você está falando do recrutamento dos trabalhadores. Recrutamento, é a famosa figura do gato. Mas na área rural você está falando? Na área rural. Você está falando da área rural?
tudo, na Em verdade, geral, né, que a gente tem na rural. área São duas rural, figuras. são os gatos, não é isso? São os responsáveis diretos que fazem justamente esse recrutamento e muitas vezes isso é importante, eles transportam os trabalhadores de um local para o outro, o que Isso. aumenta consideravelmente a vulnerabilidade. Sim. Não é à toa, por isso é que a gente encontra trabalhadores maranhenses que foram resgatados no Brasil todo. Eles saem, isso é um procedimento de praxe, justamente para essa forma de trabalho muito precarizada. Eles vão trabalhar em outros locais. Porque dificulta o quê? Dificulta o contato, o trabalhador perde totalmente qualquer laço social. Verdade. Ele fica ali realmente à mercê daquele empregador. Mas normalmente são esses gatos que fazem esse recrutamento e na zona urbana, você sabe que em São Paulo, por exemplo, na fabricação têxtil, o uso de imigrantes, de trabalhadores imigrantes, tem sido muito grande. Uma situação irregular no país. Totalmente né? irregular, absolutamente irregular. Pessoas não só refugiadas, né? exatamente, não só pela entrada, pela forma como entraram, mas principalmente pela forma como eles estão trabalhando. Então são pessoas, são agenciadores que fazem esse tipo de recrutamento. E acho que no momento que a gente está vivendo na América do Sul, essa situação tende a se agravar, né? Que economias como a Argentina, a Bolívia estão se esfarelando e a Na tendência é que verdade. venham para cá. Mas tem um outro aspecto disso, que a gente fala muito de um determinado nível de trabalhadores vulneráveis, mas tem uns que não são vulneráveis. Eu até vivi essa situação porque eu tenho um filho de 26 anos, que ele começou a trabalhar numa empresa formalmente, ele disse, papai, eu não quero isso. Ele trabalhava em home office antes, eu digo, isso é um absurdo, eu ter que ir lá todo dia, ficar de 8 Já é uma mudança de às 6 da mentalidade, tarde. né, dessa Como é que geração. vocês veem essa mudança nessa geração? Né? E tem essa mudança também, essas relações elas tendem a ficar muito mais flexíveis, porque essa geração não quer o que tinha antes. Porque a gente, só isso é importante, quando a gente fala em informalidade, a gente está falando, na verdade, em grandes grupos de trabalhadores. É claro que os trabalhadores que têm um nível de formação acadêmica e de experiência profissional, que estão em postos mais qualificados, eles de fato têm uma autonomia. A gente fala muito de informalidade, mas a gente não fala de autonomia. Sim. Tá certo? A possibilidade de você trabalhar como prestador de serviço não tem problema nenhum, é absolutamente legal e é importante para uma economia. Existe de fato essa forma de trabalho, mas são trabalhadores que têm autonomia perante o seu empregador. A grande maioria dos trabalhadores que estão na informalidade, para esses falta autonomia. É nesse ponto que é importante a gente tratar e combater a informalidade. Veja bem, qual é a autonomia de fato que você encontra, por exemplo, num frentista, num trabalhador frentista que fica 12 horas atendendo numa bomba de combustível, aspirando aquele Inalando cheiro aquele que gás, nós sabemos, né? que é perigoso, aquilo causa um malefício grande para a saúde, e não tem absolutamente nenhum direito trabalhista garantido. Não, nenhum. Aquela informalidade é absoluta. Qual é a autonomia que ele tem? Ele não tem autonomia nenhuma. Ele está ali totalmente subordinado aos comandos administrativos, operacionais e de gestão do empregador. Seria exagero dizer que ele está aprisionado? Não, seria. Seria. Aprisionado São ao duas situações, emprego, acho que né? bem diferentes. Seria. Tem essa precarização por conta da vulnerabilidade, mas eu queria muito ouvir a Tereza em relação a essa nova precarização, que é de uma geração que não quer essas relações rígidas com o empregador. Eu concordo com a Mônica que, nesse caso, essas pessoas elas escolhem o tipo de trabalho que querem, como quer essa relação, né? Os laços formais já não atraem, eles não querem mais comprar carro, eles não querem mais ter um apartamento, né? Então Minimalistas. Minimalistas. Então é um novo movimento que está acontecendo. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas quando eu olho para essa autonomia que o teu filho, uma população com o perfil do teu filho tem, é diferente da pessoa que não tem escolha. E que não tem educação e que não tem acesso e que tem que se contentar com o mínimo, e o mínimo inclui se submeter a condições subhumanas. Né? Sem dúvida. Mas a questão que eu levanto é o seguinte, esses que não são vulneráveis, né, eles acabam sendo formadores de opinião. Eles mudam o mercado. E de alguma forma eles vão mudar o mercado, não é isso? Isso. É isso que está acontecendo. Então,
para vocês terem uma ideia, de 2020 para cá, foi feita uma pesquisa por uma grande consultoria de gente, a GPTW. A segunda pergunta que mais é feita por candidatos para os recrutadores depois de 2020 é: qual é o esquema de trabalho, a jornada de trabalho, como a empresa como é o esquema dela? É híbrido? É flex? O expediente? O expediente? Essa pergunta não aparecia, gente, nos processos seletivos antes de 2020. Olha só, super recente. Super recente. Isso eu tenho um estudo, posso mandar para vocês a matéria. Agora. Perfeito. Então, assim, a segunda pergunta que mais é recorrente. feita, então mudou completamente o mercado. Olha só. Olha, gente, a gente não tem mais tanto tempo, na verdade, o tempo está esgotado, mas uma coisa que eu percebo diante de tudo que vocês falaram é que seja aquele trabalhador que se envolve numa situação de subjugamento e acaba trabalhando ali análogo à escravidão. Seja um cidadão, uma cidadã com o perfil do filho do Arthur, todas essas pessoas têm o objetivo de ser felizes, ali das suas perspectivas, mas alguém que quer mais liberdade e alguém que abre mão da liberdade para, quem sabe, alcançar algum recurso, pensando na família, mas é o ideal de felicidade. Eu acho que ele acaba sendo transversal entre todas essas realidades. Então, eu até me emociono realmente, porque o nosso programa fala com essas pessoas. A gente encontra essas pessoas na rua, né? E saber que hoje a gente pode estar prestando um serviço a elas, para que elas não aceitem, não entrem nessa cilada, me deixa muito feliz como comunicadora, né, como jornalista, e eu quero agradecer a vocês por terem vindo aqui trazer essas informações, que isso também é uma missão de vocês enquanto profissionais, né? Obrigada, Tereza. A gente obrigada, que agradece. Obrigada. Foi ótimo, né? Foi ótimo, um bate-papo muito bom. Sempre, né? Somos humanos. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Bom, Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas, você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.